Olá, está começando mais um episódio do programa Viver Ciência. Aqui, a matéria-prima é o conhecimento e você é nosso convidado para esta experiência. Um estudo feito na UFG busca identificar a viabilidade em Goiás para o cultivo de cana-de-açúcar orgânica. Para falar sobre este assunto, estão com a gente aqui no estúdio da TV UFG o professor Wilson Mosena, ele é professor da Faculdade de Agronomia da UFG e também coordenador da pesquisa, e a professora Helenice Moura Gonçalves, que também fez doutorado sobre este tema. Vai, tudo bem? Prazer recebê-la aqui. Prazer é todo nosso, estamos à disposição. Professora, também é um prazer recebê-la aqui no programa. Igualmente, obrigada pelo convite. Vamos saber mais sobre o cultivo orgânico da cana, que já é uma realidade e uma alternativa na produção sustentável no Cerrado. A produção orgânica promove o cultivo de alimentos que não contenham nenhum insumo como fertilizantes e adubos químicos. O Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. A finalidade destes produtos é combater pragas e outros agentes que comprometam a produção, mas o uso desses compostos sem controle oferece perigos de contaminação do solo e até doenças aos seres humanos. O objetivo do cultivo orgânico é oferecer ao consumidor final vegetais de qualidade e que não tragam nenhum risco à saúde. No caso da cana-de-açúcar, dentro da pesquisa da UFG, é identificar os nutrientes e outros itens que enriquecem o solo nas áreas analisadas. Os principais resultados que nós chegamos à conclusão do teor de potássio, que está realmente elevado por causa da aplicação de vinhaça, que é permitida ainda nos canaviais orgânicos, apesar da vinhaça ser conhecida mais no canavial convencional, mas no orgânico ainda se permite os elevados teores de potássio. E uma surpresa para nós foi o baixo teor de matéria orgânica. Mesmo que o canavial não está sendo queimado, tem-se um aporte de matéria orgânica, mas foi obtido um baixo teor de matéria orgânica. Isso aí talvez a longo prazo tende a haver uma maior mineralização dos elementos. Então a pesquisa ela parou nesse ponto. Agora tem que ter uma investigação maior a partir daqui. O trabalho ocorre em áreas de Goiatuba e Goianésia e já comemora bons resultados. Vamos começar então o nosso bate-papo aqui no estúdio. Eu quero pedir que o senhor fale um pouquinho mais a respeito desse método DRIS, né? Qual foi a importância para a pesquisa? Então, o método DRIS, ele é uma forma de os produtores, né, usinas, destilarias, agricultores terem uma ideia do que a planta cultivada em sistema orgânico necessita de nutrientes para ter um bom desenvolvimento e deixar a planta resistente a pragas e doenças, né? Professora, de acordo com a pesquisa, que mudanças precisam ser feitas no solo do Cerrado para o plantio da cana orgânica? Bom, o preparo de solo, basicamente, é o mesmo do convencional, né? E o preparo para receber a cana orgânica, ele vai advir, por exemplo, a calagem, né? Muito bem realizada, uma fosfatagem, também silicatagem, que é uma técnica nova, né, para reforçar as células das monocotiledôneas, das gramíneas de uma forma geral. Também a gessagem, todas aquelas técnicas corretivas do solo. Sem contar também que não pode ser uma área muito rica, né, em agrotóxicos, uma área que já foi excessivamente usada com agrotóxicos. Então, de preferência, áreas que já passaram por uma transição de limpeza de agrotóxicos, né? Nós vamos continuar daqui a pouquinho com o nosso bate-papo. Este é o Viver Ciência. Participe do programa enviando uma mensagem para o nosso e-mail, Twitter ou Facebook. Vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco para entender a importância desta pesquisa. Continue conosco. A ciência é viva desde quando nos despertamos para ela. Eu acho que é necessário que sejamos despertados desde pequeno, porque desde pequeno a gente tem condições de fazer experimentos que fazem parte da ciência. E, infelizmente, nós ainda não temos essa cultura, né? Tem uma cultura de que a ciência faz parte daquele conhecimento formal somente dentro das escolas, dentro das universidades. E, na verdade, a gente tem aí condições de observar dentro da nossa própria casa, crianças fazendo experimentos, fazendo descobertas, que isso é ciência. Bem-vindos de volta ao Viver Ciência. Estamos falando sobre uma pesquisa da UFG que busca identificar áreas do estado de Goiás em que o plantio da cana-de-açúcar orgânica é viável.
Participam conosco dessa entrevista o professor Wilson Mosena e a professora Helenice Moura Gonçalves. Vamos saber agora os benefícios deste estudo. O sistema DRIS na cana-de-açúcar orgânica foi justamente para levantar as normas de investigação da fertilidade desse solo a partir do momento que o canavial não é mais queimado. Então tem um grande aporte de matéria orgânica, uma vez que a cana é colhida crua. E aí a gente nós quisemos investigar o quanto essa matéria orgânica que não ia ser queimada interferia na fertilidade, na responsividade do canavial ao manejo orgânico. Goiás ocupa as primeiras posições na produção de cana-de-açúcar orgânica no Brasil. Daí a preocupação do projeto. Goiás é um dos, eu posso dizer, que está dentre os 3 maiores plantadores de cana-de-açúcar do país. Eu acho que é o segundo onde se concentra os canaviais orgânicos. E é uma monocultura que está instalada em todo o país praticamente. Ela tomou área de pastagem, de soja, de milho. E é um potencial econômico enorme devido aos combustíveis flex. E agora essa tecnologia dos orgânicos, né, essa modalidade de exportação de açúcar orgânico tem tornado esses canaviais, a monocultura, uma alternativa mais viável e sustentavelmente, uma alternativa agrícola mais sustentável de exploração. A cultura orgânica, ou seja, a produção de alimentos que não contenham agrotóxicos, fertilizantes ou produtos sintéticos, tem crescido no Brasil, mas ainda existe resistência por parte da classe produtora. Esse é o maior desafio da pesquisa, a conscientização. O principal objetivo agora, no atual momento da agricultura, é produzir de forma sustentável e econômica, né, priorizando a produtividade sem denegrir o ambiente. Então esse resultado ele mostra para o produtor, não só o da usina, o grande, né, o sucrocoleiro, como também um produtor de cachaça orgânica, de rapadura orgânica, uma forma dele economizar nos adubos, por exemplo, nos adubos orgânicos que ele está fornecendo no canavial, buscando formas assim de suprir o solo, suprir a planta, sem demasiar no fornecimento de produtos. Então, assim, é direcionar realmente a aplicação. Vamos supor, a cana precisa de X quantidade de potássio. E ele não passar disso, porque se ele passar disso, a planta vai entrar em consumo de luxo, que é o caso do potássio, vai poluir o solo e ele vai estar gastando dinheiro. Então, é uma forma econômica de produzir e sustentável também. E a gente continua com a nossa conversa aqui. Professora, de maneira sustentável, né? Como a pesquisa pode contribuir para o desenvolvimento econômico dessas regiões estudadas? Bom, o primeiro passo da economia orgânica e sustentável é a economia justamente dos insumos, né? Então, buscando-se a priori, né, o princípio do DRIS é identificar quais são os nutrientes que estão em excesso e deficientes e não desperdiçar insumos naqueles que já estão em excesso e aplicar somente a quantidade necessária daqueles que estão em deficiência, buscando uma economia de recurso, né, para não sobrecarregar o meio ambiente e também economizar nesse sentido, tanto no aspecto de insumos orgânicos, quanto também no depauperamento do ambiente, né, evitando essa situação. Professor, como a pesquisa ela avaliou esse impacto social? Porque a gente sabe que qualquer pesquisa tem esse viés, né, e responde dessa forma para a sociedade. Então, esse impacto social do plantio de cana orgânica nessas regiões estudadas, como ele foi avaliado? Então, a pesquisa tratou mais a questão da nutrição de plantas, né? Mas no aspecto do sistema de produção orgânico, uma das exigências, né, é exatamente ter um compromisso com as questões sociais. Então, todas as usinas, todas as destilarias que fazem projetos de produção orgânica tem que atender a essa exigência da certificadora. E aí exige que o trabalho contratado seja dentro das normas trabalhistas, que dê condições adequadas, né, para esse trabalhador exercer seu trabalho, questão da alimentação, então há uma preocupação maior nos sistemas orgânicos do que nos convencionais com relação à questão social. E isso também, os sistemas orgânicos, por não usarem agrotóxicos, não diminuir o uso de alguns insumos, ela tem uma demanda de mão de obra maior. Então ela acaba gerando mais postos de trabalho aonde ela acaba sendo efetivada, né? Então é um ponto importante também presente nos sistemas orgânicos.
E existem outras formas, por exemplo, que essa pesquisa pode beneficiar plantadores de cana e outros agentes que estão envolvidos nesse cultivo? Sim, a tecnologia foi desenvolvida no setor sucroalcooleiro de maior acesso econômico. No entanto, toda essa tecnologia que foi desenvolvida, né, esse resultado primário, a gente tem que enfatizar que ainda tem uma pesquisa que tem que continuar, ele serve também para os produtores de cachaça orgânica, de rapadura orgânica, pessoal de assentamento rural que trabalha com cana-de-açúcar para produzir de uma forma mais potencializada, economizando nos insumos, direcionando para aquilo que realmente a planta precisa. Nós estamos vivendo a era do agrodefensivo, né, do agrotóxico. O Brasil é um dos maiores consumidores do mundo todo. Então, como é possível aumentar, por exemplo, a produtividade de cana de açúcar orgânica, uma vez que o plantio dela é feito sem os agrotóxicos, os chamados agrodefensivos? Ok. Então, a base dos sistemas agroecológicos, dos sistemas orgânicos, é que um solo equilibrado vai produzir uma planta equilibrada e quem se alimenta deste alimento também vai estar equilibrado. Então, a base para uma produção orgânica adequada é o quê? Você corrigir esse solo. Corrigindo esse solo, a planta não vai ter desequilíbrios e acaba sendo menos atrativo para pragas e doenças, né? Então, é o princípio da chamada trofobiose. Então, para ter sucesso nos sistemas orgânicos, a primeira coisa é deixar o solo equilibrado. E esse equilíbrio ele é notado no aspecto do vegetal. A gente vê que há uma diferença. Com certeza. De cor e uma série de outras coisas também, desenvolvimento, né? Como recuperar, por exemplo, os prejuízos já causados, né, ao meio ambiente, à saúde dos consumidores e trabalhadores da agroindústria da cana? Bom, nós temos que ter uma visão que isso não é a curto prazo. A agricultura orgânica, depois do depauperamento todo que já aconteceu no solo, é um investimento a longo prazo. Existem trabalhos científicos que já reportam, por exemplo, o retorno da fauna do local nos canaviais, que anteriormente não existiam, porque tem toda uma alimentação da microbiota do solo, favorecida pelo aporte de matéria orgânica. Então, se tem a fauna no solo, que são os coleópteros, que são anelídeos, minhocas, né, os pequenos insetos no solo, existem aves que se alimentam deles e assim por diante, vem toda uma cadeia alimentar que retorna ali para aquela área, mostrando principalmente que a descontaminação por agrotóxicos, né, que a biologia, a microbiota do solo é um indicador muito importante. Por outro aspecto, o canavial também não é mais queimado, então aquela fumaça, aquela fuligem que o trabalhador respira no canavial queimado já não existe mais, né? E sem contar, igual o professor Wilson colocou, essa mão de obra ela vai ser aproveitada de outra forma, porque o canavial ele tem que ser monitorado por pragas, a respeito do ataque de doenças, também da questão de plantas daninhas. Então, o trabalhador ele vai ser capacitado para observar toda essa situação. Então, assim, tem todo um aval econômico, social e ecológico. Só para encerrar esse bloco, quero saber a opinião do senhor. É possível a gente criar uma nova cultura, essa cultura de consumir alimento orgânico e tentar mostrar através da pesquisa que é mais viável economicamente e também do ponto de vista da saúde, do meio ambiente também para as pessoas? Perfeito. A produção do açúcar orgânico, que é uma dos produtos, né, dos canaviais orgânicos, ele está tendo uma demanda muito grande, principalmente para alimentos processados. Então vai comer um doce de abóbora, de uma cagaita, um baru, né, orgânico, então às vezes tem que acrescentar açúcar. Então se esse açúcar é orgânico, é possível certificar que esse produto processado também seja orgânico. Então a grande demanda para o açúcar é isso. E eu acho que a própria experiência do setor produtivo com sistemas menos impactantes, né, e o consumidor exigindo um produto, né, que não confira a ele risco de segurança alimentar, acaba, a contaminação com agrotóxicos, acaba gerando, né, uma demanda importante para que a agricultura orgânica, né, se estabeleça no estado de Goiás, no Brasil e no mundo, né? Ok, você assiste ao Viver Ciência. Depois do intervalo, o público vai fazer perguntas aos nossos entrevistados. Continue com a gente nesta busca pela experiência e pelo conhecimento. O relatório presta contas do que foi feito.
e ele é um registro sistemático de todos os procedimentos que foram feitos pelo pesquisador para obter aqueles resultados ou para produzir aquele conhecimento. O relatório é a peça que permite às agências avaliarem qual foi o comportamento dos pesquisadores no uso dos recursos que foram disponibilizados. Estamos de volta com o Viver Ciência. O tema do nosso programa é uma pesquisa da UFG que busca identificar áreas de plantio de cana-de-açúcar orgânica e a viabilidade disso. Agora o professor Wilson e a professora Helenice vão responder algumas perguntas do público, a partir deste momento. Vamos conferir. Primeiramente, eu queria parabenizar pela pesquisa e eu tenho uma dúvida. Qual o elemento químico mais consumido pela cana-de-açúcar durante um ano agrícola, certo? 12 meses. E em qual período de crescimento da planta que ele é mais consumido? Ok, vamos lá? Você pode responder, por favor? Bem, então os nutrientes que são mais exigidos pela cultura da cana-de-açúcar são os chamados nutrientes, os macronutrientes primários, que é nitrogênio, fósforo e potássio. E entre os três, o potássio e o nitrogênio têm grande demanda, né? Então esses elementos eles precisam ser fornecidos para a planta para ela ter um bom desenvolvimento. E a primeira operação é exatamente fazer uma adubação orgânica no plantio para o desenvolvimento inicial, logo após o plantio, e posteriormente adubações de cobertura, com compostagem também. Um outro insumo bastante empregado é um resíduo da indústria da cana-de-açúcar, que é a vinhaça, que ela é muito rica em potássio. Então, a aplicação da vinhaça repõe esse potássio que é extraído pela cultura da cana-de-açúcar, e nos sistemas orgânicos ela também é empregada. Então, é uma forma de estar reciclando os nutrientes no processo produtivo. Olha, o Hudson fez duas perguntas em uma. A outra seria, em qual período do crescimento da planta aumenta esse consumo? No caso, o potássio, ele é primordial, apesar de não fazer parte dos compostos orgânicos, ele é primordial, por exemplo, na síntese de clorofila. Então, logo no início da planta mesmo, ela já necessita desse elemento. Os macroessenciais, o próprio nome diz, logo no início. E também a deficiência de potássio está ligada à redução no teor de sacarose. Então, lá no ponto de colheita, quando for tirar esse canavial com 12 meses, 18 meses, dependendo do ciclo da cultura, se tiver essa queda no teor de potássio, vai comprometer depois a extração da sacarose lá no beneficiamento da cana. Ok, obrigado ao público pela participação e vamos saber agora como é possível fazer pesquisa a partir da graduação no curso de agronomia da UFG. Praticamente não existe um momento ideal para que o aluno do curso de agronomia possa iniciar suas atividades dentro da iniciação científica. O mais correto e mais importante de tudo é que ele possa identificar durante a realização do curso se realmente ele tem perfil para fazer pesquisa. Caso afirmativo, já no primeiro semestre do curso de agronomia, ele pode ingressar em um dos grupos de pesquisa do próprio curso e assim ingressar futuramente no curso de pós-graduação. O curso de pós-graduação em agronomia é acadêmico, estrito sensu, e oferece vagas tanto em nível de mestrado acadêmico quanto também em doutorado. São várias as linhas de pesquisa do PPGA, onde estas estão inseridas basicamente em 3 grandes áreas, que são a produção vegetal, o solo e água e a fitossanidade, onde o enfoque especial em que se dá a essas linhas de pesquisa é o desenvolvimento da agricultura na região do Cerrado brasileiro. Para se inscrever no curso de pós-graduação em agronomia, no caso de candidato em nível de mestrado, o candidato deve ter, no mínimo, o curso de graduação em agronomia ou em áreas afins. E no caso do doutorado, o candidato deve ter formação de mestre também em agronomia ou em áreas afins. Não necessariamente o aluno precisa de fazer parte de um grupo de pesquisa. Nosso processo seletivo ocorre anualmente, onde as inscrições normalmente ocorrem no período de novembro e as avaliações no mês de dezembro para o ingresso
do candidato, caso seja selecionado, a partir do primeiro semestre de cada ano. Eu quero agradecer a participação de vocês dois e abrir um espaço para considerações finais. Bem, esse projeto também teve a participação, teve financiamento, né, do CNPq e teve uma interação com a Universidade de Grana, em Cuba. Então, pesquisadores cubanos estiveram no Brasil. Nós tivemos a oportunidade também de visitar canaviais orgânicos em Cuba. E foi uma interação muito positiva, né, com todas as dificuldades que Cuba tem com relação, isso favoreceu a produção orgânica, porque não tinham adubos, não tinham agrotóxicos, então eles desenvolveram, e aí a interação entre as duas universidades e os pesquisadores foram muito positivos, né, para a gente alcançar os resultados positivos dessa pesquisa, né? Professora Lenice, obrigado pela participação, fique à vontade. Bom, só lembrando que essa pesquisa é só o início, né? Nós fizemos diretrizes, as normas do DRIS na cana-de-açúcar orgânica, e aí está aberto para novas pesquisas, não só nas usinas que nós trabalhamos, que foi Jales Machado em Goianésia, Goiasa em Bom Jesus de Goiás, e também deixar aberto para os pequenos produtores, né, de cachaça orgânica, de rapadura orgânica, e dizer que os demais pesquisadores que a pesquisa precisa continuar. Só para encerrar, o álcool, como é que fica nessa história? O álcool é muito interessante, né? O álcool orgânico, a gente, dependendo da perfumaria, se você comprar em revistas, vem escrito ali, o álcool ele é para perfumaria, e em algumas ocasiões ele é direcionado para medicamentos também, fitoterápicos. Então tudo é reaproveitado? Tudo é aproveitado. Ou melhor, aproveitado, né? Obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Você em casa também que participou, obrigado por ter assistido a mais um episódio do Viver Ciência. Para nós, o saber científico é o nosso bem mais precioso e o conhecimento deve estar sim ao alcance de todo mundo, viu? Continue acompanhando a programação da TV UFG e até a próxima semana.